Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como caçar fantasmas. Esse livro é do Joshua P. Warren. Joshua P. Warren, ele é fundador e presidente da equipe de pesquisa paranormal e ele é conhecido como um dos maiores expertos em caça-fantasmas nos Estados Unidos. Ele já participou de vários programas e ele hospeda anualmente uma expedição paranormal. E aqui é o site dessa expedição, se você tiver curiosidade em ver. Esse livro, logo na introdução ele diz, que os fantasmas são reais e esse livro pode te ajudar a encontrar e estudar esses fantasmas. Ele divide o livro em duas partes, entendendo os fantasmas e caçando os fantasmas. No Entendendo os Fantasmas, ele pergunta logo o que é um fantasma. Então ele diz que fantasma é qualquer aspecto paranormal da forma física e ou uma presença mental que parece existir à parte da forma física original. E ele diz que a maioria das pessoas que busca esses fantasmas, ele usa os 5 sentidos. Então essa experiência fica muito subjetiva. E ele pede para que você faça sempre, ele tenha sempre evidências objetivas. Ele divide esses fantasmas em 5 categorias, que são as entidades, as impressões, as distorções, os poltergeists e os naturais. A primeira, a entidade, é um fantasma que parece ser consciente e muitas vezes interativo. É uma personalidade ativa e individual. Podem ser humanos ou animais que já morreram. E aí ele vai falar um pouco aqui sobre a alma também, a questão de como é que uma pessoa se transforma num fantasma. Ele dá muitos exemplos, ele fala muito sobre ciência, e ele diz como você pode detectar um fantasma. E ele vai falar sobre os sensitivos, que conseguem identificar as auras, as energias, essa energia etérea que a gente tem. Então, aqui, é como seria uma aura. As imagens geralmente são dele no caso. E ele diz que nós podemos ter vários tipos de aura: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta ou roxo, marrom, branco, cinza, preto ou dourado. Essas são as cores que podem existir na sua aura. Então vale a pena você ler isso aqui. Depois das auras, ele vai falar um pouco sobre telecinese. Ele vai até citar a Nina Kulagina, que foi filmada na Guerra Fria, que morreu em 1990. E ela conseguia mover esses objetos. E ele diz que não é muito raro você ter uma pessoa que queira mostrar quando ela consegue realmente mover as coisas. Ele vai também falar sobre telepatia. E ele diz que uma das formas mais usadas para formar telepatia é a prece, A gente rezando, que a gente junta nossa mente com a mente de uma mente superior, de uma pessoa superior. Ele vai também falar sobre morte e por que uma entidade pode estar naquele lugar. E ele vai usar também algumas máquinas. Bem antigos. Lembrando que eu tenho esse livro desde 2009, se não estiver enganado. 2009. Só que eu acho que esse livro é de 2003, 2005. Então, todo o equipamento que tá nesse livro, ele é bem velho. Então, ele não é assim tão... Mas, se você ver Ghost Hunters, você vai também lembrar que alguns fantasmas antigos, eles só aparecem também com essas coisas mais velhas. Então, aqui a gente tem uma foto, em que o cara usou uma máquina de tirar fotos para identificar um orbe e uma massa nebulosa. Mais pra frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele vai falar também sobre os tipos de entidades, que pode ter entidades do passado, do presente e do futuro. As do passado são aquelas que você não tem como saber de onde vem, nem por que elas estão ali. As do presente você conhece, até consegue reconhecê-las. E a do futuro são aquelas que vêm para dar alguma mensagem para você. Depois da entidade, ele vai falar sobre as impressões. As impressões são aqueles objetos, tipo uns navios fantasmas. Ele dá um exemplo do holandês voador. E essas coisas, elas não têm consciência. Eles podem ser humanos, que não mostram interação com os observadores, ou seja, eles estão simplesmente ali e talvez eles nem saibam que eles estão ali. Então, são somente
impressões deixadas por esses fantasmas. Depois vem as distorções, que são os lugares onde o tempo linear não se aplica e não tem mais lógica, nem questão de física, nada. São as casas mal assombradas. Aqui os fantasmas podem machucar, podem amarrar, bater, fazer qualquer coisa mais violenta. Então são as distorções. E os poltergeists, que dependem da presença física de alguém para existir. Então eles têm mais uma força superior nos objetos e eles são temporários, eles não precisam ser eternos ali. E, para fechar, o último tipo de fantasma que ele cita são os naturais, que não são fantasmas. São alguma coisa criada na natureza, ou seja, uma propriedade científica desconhecida na natureza atual, ou seja, luzes nas montanhas, alguma coisa que acontece que você pensa que é uma coisa sobrenatural, mas não é. A segunda parte do livro ficou o Caçando Fantasmas, que aí ele vai perguntar por que a gente deve caçar fantasmas, onde nós podemos encontrar esses fantasmas e o que a gente deve procurar para achar esses fantasmas. Daí ele coloca também uma lista de equipamentos. Deixa eu tentar achar onde eu marquei. Uma lista de equipamentos que a gente precisa levar. E aí ele vai detalhar cada uma. Medidor de campo eletromagnético, e daqui, ó, a lista de equipamentos. Lógico que essa lista está desatualizada para as tecnologias que nós temos agora, mas coisas bem básicas que ele diz que as pessoas esquecem, vale a pena levar. Nessa parte aqui, quando ele vai falar sobre as câmeras digitais, ó, câmeras digitais, por que é bom e por que não é tão bom levar, ele vai falar sobre 3 formas que você mais consegue identificar. O que é que você consegue identificar com essas câmeras digitais? Que são os orbes, as névoas e as aparições corpóreas, que são as mais difíceis. Os orbes, ao meu ver, são as mais fáceis. Até com uma câmera digital, eu nunca consegui com o celular, mas câmera digital é bem fácil de você identificar orbes por todos os lugares. É bem legal isso aqui. Então, os orbes. E ele pede para você sempre ter cuidado para ver se não é uma sujeira na câmera, se não é uma poeira que está passando naquele momento. Então, o orbe é bem fácil de identificar. O outro seriam as névoas. E aqui, se você leu Insônia, do King, você vai lembrar bem dessas névoas saindo das pessoas, né? E as aparições corpóreas, essa daqui é a Brown Lady, que você também é bem difícil de você conseguir identificar uma aparição corpórea. E quando você encontrar os fantasmas, como é que você deve se comunicar com eles? Como é que você se comunica com esses fantasmas? Aí ele vai falar um pouco sobre os sensitivos, sobre as tábuas Ouija e a escrita automática. E por último ele vai falar um pouco também sobre o pêndulo, que também são formas de você conseguir se comunicar com esses fantasmas. E por último ele vai falar um pouco sobre a investigação, né, que eu lembrei muito do Livrai-nos do Mal, que era uma série muito legal, que não chegou a passar toda, só vi 3 episódios, mas era muito bom, porque o cara de lá, ele fazia uma pesquisa muito grande com as pessoas que moraram naquela casa, para saber o que é que elas causaram para ter aquele mal naquela casa, ou como é que, se aquilo é de verdade mesmo. Então, bem legal. E por último é o capítulo que eu mais gosto, que é o Protegendo-se de Fantasmas. Então, como você deve se proteger dos fantasmas. Esse livro é maravilhoso. Para quem gosta de fantasmas, para quem gosta do sobrenatural, é uma leitura super obrigatória, cara. Vale a pena pelas histórias que ele conta, pelas metáforas malucas que ele faz. Então, eu super aconselho a leitura do Como Caçar Fantasmas. Super vale a pena. Então é isso, um beijo e um feliz mês do Halloween pra vocês.